Entrevista. Caças franceses lançaram 20 bombas sobre o reduto do grupo radical Estado Islâmico, na Síria, destruindo o posto de comando e o campo de treinamento terrorista. Isso tudo em respostas ao atentado terrorista que matou várias pessoas na França. E para saber mais sobre isso, conversamos com o professor de Relações Internacionais, Felipe Dib. Boa noite, professor Felipe Dib. Boa noite. Politicamente falando, por que os terroristas escolheram a França para os ataques? Olha, Gabriele, a França tem participado de muitos ataques na região norte da Síria e na região norte do Iraque, que é onde está localizado o Estado Islâmico, esse grupo terrorista que tem promovido estes ataques e que foi o responsável pelo ataque agora no fim de semana na França. Então, tem muita política envolvida, mas principalmente tem muita disputa por poder envolvida nesse ataque e também nos ataques que o norte da Síria e o norte do Iraque têm sofrido, que é onde está o Estado Islâmico, é onde está esse grupo terrorista que tem territórios ao norte da Síria e ao norte do Iraque. E essas relações de guerras envolvem outros países? Com certeza. Nesse caso específico, nós temos ali na região ataques aéreos dos Estados Unidos, ataque aéreo da França, ataque aéreo da Rússia, e nós temos também ataque aéreo da Inglaterra. Só que a França tem sido o país que mais tem atacado com os aviões Rafale, com o avião Mirage. É o país que mais tem colaborado nessa coalizão para os ataques nessa região onde está localizado o grupo terrorista Estado Islâmico. E qual é a posição do Brasil neste conflito, já que o país é uma porta de migração de árabes e mesquitas no território nacional? Gabriela, é muito importante a gente diferenciar o que é um terrorista e o que é um islâmico, um muçulmano. Eu sou muçulmano, venho de família muçulmana. E nós somos todos contra estes ataques e essa postura terrorista. Essas pessoas que se dizem muçulmanos ou islâmicos e ao fazer um ataque dizem Deus é grande, na frase Allahu Akbar, Deus é grande, essas pessoas estão cometendo uma infâmia, uma injustiça muito grande em dizer que em algum livro sagrado está escrito que matar alguém está agradando a Deus. E isso ocorre em todas as religiões, nas religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Essas três religiões pregam as mesmas coisas. A base dessas três religiões são os 10 mandamentos. E aí, respondendo mais especificamente a sua pergunta, qual que é a postura do Brasil em relação a isso e qual o impacto que nós recebemos em relação a isso? Duas coisas. O Brasil não tem influência política e nem econômica no Oriente Médio e na Europa. A tentativa que nós tivemos, frustrada e vergonhosa, do Lula, ao ir lá na Palestina e dizer que no DNA dele existia o gene da paz, isso há 9 anos atrás, foi algo que dispensa comentários, porque isso não, esse conflito é algo muito mais complicado do que a gente pensa. Mas para a comunidade islâmica do Brasil, para os imigrantes árabes, isso não faz muita diferença aqui para nós. O que nos causa é muita tristeza, né? De ver um grupo terrorista matando gente e falando que está matando em nome de uma religião. Em resposta aos ataques à França, que lançou o bombardeio maciço ao Estado Islâmico, qual a proporção que isso deve tomar a partir de agora? É um pouco difícil prever o que vai acontecer nas próximas semanas, mas infelizmente a coisa vai ficar um pouco mais séria. Você viu as declarações do François Hollande, presidente da França. Ele disse: o que nós tivemos aqui na França foi um ato de guerra. Sim. Aí depois dele dizer isso, o Obama disse: esse foi um ataque aos valores da humanidade. E aí depois nós temos o Papa Francisco, uma das figuras mais influentes no mundo, dizendo que, infelizmente, isso é parte de uma terceira guerra mundial. Então,
a previsão não é das melhores. Infelizmente, é bem possível que nós tenhamos mais ataques nas próximas semanas. O grupo terrorista Estado Islâmico divulgou hoje um vídeo no qual diz que os países que participaram dos bombardeios aéreos na Síria terão o mesmo destino que a França. Com grandes potências protagonizando esses momentos de terror, podemos dizer que tudo isso é um chamariz para uma suposta terceira guerra mundial. Infelizmente, sim. Não sei se uma guerra com as mesmas, com o mesmo número de atores que nós tivemos de 1914 a 1918 na Primeira Guerra Mundial, ou de 1939 a 45 na Segunda Guerra Mundial, Gabriele, mas nós temos sim um conflito entre grupos de poder muito relevantes nesse momento. O Estado Islâmico está muito aparelhado, infelizmente. Os chefes desse grupo terrorista são pessoas que têm muito dinheiro. A região que eles possuem ao norte da Síria, ao norte do Iraque, eles chamam de califado, remontando à Idade Média, onde quem não seguia a regra morria. E eles dizem que a regra é respeitar as ideias deles. E as ideias deles são radicais. E aí eles não aceitam nenhum tipo de intervenção. Mas também é importante, Gabriele, nós lembrarmos que a França vem atacando aquela região há muito tempo. Então, é erradíssimo um ataque. Um erro não justifica o outro. Mas, infelizmente, nós estamos lidando, nesse contexto, com um grupo que não teme as consequências de uma guerra. Como o mundo pode combater essas ameaças, que não acontecem apenas na Europa? Não sei te responder isso, Gabriele. Não sei como que nós conseguimos evitar isso. Eu acredito que seja pelo bom exemplo do mundo. Mas, infelizmente, os estados-nações que têm mais poder hoje acreditam que a guerra é uma boa saída. Você vê que os estados que estão atacando o Oriente Médio nesse momento são países que já viram as consequências maléficas de uma guerra, que já retiraram tropas da terra, tropas terrestres dessa região, mas continuam atacando por avião. Então, os estudiosos desse tema comentam que para acabar com esses conflitos, haveria a necessidade de ataque por terra, mas ninguém quer mais colocar homens para serem mortos. Então, porque existe uma grande crítica hoje no mundo, todo mundo se pergunta, por que mais guerra? Ninguém mais quer saber de guerra, ninguém mais quer saber de gente morta, ninguém mais quer saber de ataque. Conversamos com o professor de Relações Internacionais, Felipe Dibby. Gabriele Dias para o Uniderp Notícias.